Salve Maria Santíssima, aqui é o professor Júnior Passos gravando mais um vídeo. O tema de hoje é sobre a unidade da fé. Como eu mencionei em vídeos anteriores, eu sou ex-protestante, passei 4 anos cursando teologia em um seminário de linhagem batista. E à medida que eu ia estudando, eu vinha descobrindo cada vez mais sobre a fé católica. Como eu vinha dizendo em vídeos anteriores, tiveram muitas motivações que me levaram à fé católica. Muitos pontos me levaram à fé católica. Teve questões teológicas, teve questões espirituais, teve também situações pessoais. Muitas coisas me levaram à fé católica. Mas eu vou contar um pouquinho sobre como foi meu início na fé protestante e esse longo período que eu passei de 18 anos, o que me incomodava no protestantismo. Bom, eu me converti ao protestantismo, eu tinha 17 anos nessa época e eu já tinha vivenciado, já tinha experimentado alguns outros tipos de seitas, algumas voltadas por ocultismo, espiritismo. Eu abandonei a fé católica na minha adolescência, em torno ali dos meus 13, 14 anos, eu abandonei de vez a fé católica, justamente porque não tinha entendimento, porque não tive uma boa formação católica. Os meus pais não eram pessoas bem instruídas na fé católica, então eu ia à missa quando bem entendia, quando dava vontade. Na maioria das vezes nem me dava vontade de ir à missa, porque eu não entendia o que era o significado da missa. E nesse período eu comecei a experimentar algumas seitas, algumas voltadas para o ocultismo, mas não passei muito tempo porque senti que de fato não deveria estar naquele tipo de lugar. E decidi estudar a Bíblia Sagrada sozinho e acabei, segundo a minha interpretação, eu deveria tornar protestante, porque os protestantes eram a religião que ensina de fato a Bíblia Sagrada. E eu comecei a frequentar uma igreja batista, a qual passei esses anos todos lá. E logo no meu início de fé, eu achava que todas as igrejas protestantes, elas eram a mesma coisa, elas tinham unidade de fé, que todos se tratavam como irmãos. Só que no meu início de fé eu fui percebendo que não, pois quando eu ia conversar com outras pessoas que eram de outras ramificações protestantes, por exemplo, quando eu ia conversar com amigos que eram da Assembleia de Deus, ou amigos que eram adventistas, e eles sempre diziam: você está na igreja batista, mas a igreja batista ela é errada. Aí o assembleiano dizia que a igreja batista era errada, a batista que eu fazia parte, porque não acreditava no dom de línguas e no batismo com o Espírito Santo. E eu nem entendia muito bem o que seria esse dom de línguas e batismo com o Espírito Santo, porque eu era recém-convertido ao protestantismo. Já os adventistas diziam que a igreja batista estava errada porque não guardava o sábado. E alguns, também outras pessoas que eu vinha conhecendo nesse longo período, criticavam a igreja batista dizendo que era uma igreja fria, porque não acreditava no batismo com o Espírito Santo, no dom de línguas, e dizia também que a gente estava errado porque os homens usavam short, não usavam calças, e as mulheres também usavam calça ao invés de saia, gostavam de se maquiar, cortar o cabelo, enfim. E sempre tinham essas discussões, e muitas vezes até não me tratavam como irmão. Tinha assembleanos que não me tratavam como irmão, porque por eu ser batista, naquela época eu era batista, e não acreditava no dom de línguas, nesse batismo do Espírito Santo, como os pentecostais gostam de dizer, e eles me criticavam por isso, e nem me chamavam de irmão.
Eu chamavam eles de irmão, mas eles não me tratavam como irmãos. E já aconteceu alguma vez, eu gostava às vezes de roupa social, e quando eu ia para o culto da minha ex-igreja, ia de roupa social, e quando eu passava por irmãos da Assembleia de Deus, ou dessas ramificações pentecostais mais rigorosas, e eles sempre falavam, paz do Senhor, irmão. Mas quando eu passava um dia com uma roupa que não era uma roupa indecente, mas vamos dizer que era uma roupa comum, já não me davam a paz do Senhor. E, inclusive, quando eu passava de roupa social, perguntava, você é da Assembleia de Deus? Aí eu dizia, não, eu sou batista. E aí eu comentava, pois você está na igreja errada, porque você se veste como crente, deveria ir para a Assembleia de Deus. Então havia muito esse tipo de discussão. E era uma coisa que me incomodava, porque se todos dizem que creem em Cristo, por que é que não trata como irmão? E não havia esse tratamento de irmão. É evidente que existia também assembleanos ou de outras igrejas que me tratavam como irmão, que não levavam isso a um extremo, mas muitos não me tratavam como irmão. Inclusive eu recebi até indiretas por ser batista e por ser e não crer nos dons de línguas, no batismo com o Espírito Santo, essas coisas bem comuns no meio pentecostal. Enfim, mas eu, cada vez que ia estudando mais a igreja batista, eu estava convicto que estava na igreja correta e que todas as outras igrejas tinham uma interpretação equivocada, interpretação errada. Então, dizer que o assembleano tinha uma interpretação equivocada, e assim como todas as outras igrejas tinham interpretação equivocada, somente a igreja batista tinha a interpretação correta de todas as doutrinas. E crendo nisso, no ano de 2017, eu entrei no seminário batista, justamente para aprender mais sobre teologia, para poder servir melhor na igreja que fazia parte. Eu já estava trabalhando também num colégio, um colégio pertencente a uma igreja batista, e lá eu era professor de educação física, assim como também passei a ser professor de educação cristã. E respondendo às críticas de alguns irmãos protestantes que sempre me ofenderam nos comentários anteriores, e alguns até debochando, dizendo que professor é esse, que tipo de professor eu sou. Bom, eu sou professor de educação física com muito prazer. Tenho imenso prazer de ser professor de educação física, sou especialista, tenho 4 especializações, além de ser bacharel em educação física, também sou licenciado. Também sou estudante de teologia, não concluí, certo? Para quem quiser achar que os meus argumentos não têm validação, por eu ainda não ter uma formação em teologia, eu quero dizer para os irmãos que com os argumentos que eu utilizo aqui não são meus, mas são aqueles que a igreja ensina. Então, se alguns irmãos protestantes quiserem criticar e argumentar contra isso, vocês estarão rebatendo não a mim, mas aquilo que a igreja ensina. E aquilo que a igreja ensina é extremamente sólido, já foi desenvolvido ao longo de 2000 anos, de muito debate, de muito estudo, homens capacitados pelo Espírito Santo, e a história ela prova muito bem que a igreja dos primeiros séculos até o século atual sempre foi católica. Isso não tenho que questionar. Qualquer historiador sério, mesmo não católico, vai dizer que a igreja católica é a igreja dos primeiros séculos, mas não é essa questão aqui do vídeo de hoje. Bom, voltando lá para o seminário. Então, eu entrei no seminário e nesse período eu também criei um grupo no WhatsApp chamado Cristãos Reformados. E nesse grupo de WhatsApp tinha gente do Brasil inteiro. O grupo já tinha mais de 200 pessoas, né, esse grupo que eu criei. E tinha presbiterianos, né, a maioria era daquela linhagem, daquela corrente teológica mais alinhada com o calvinismo, com a doutrina da predestinação. Então eu era de uma igreja batista e apesar de não ser calvinista, ou seja, de crer tudo que Calvino ensinava, a gente cria na doutrina da predestinação.
E aí, nesse grupo, entrou pessoas presbiterianos, luteranos, batistas e até alguns pentecostais. E nesse grupo, quase todo dia a gente discutia. Eu fui percebendo, e isso é uma coisa que me incomodava muito, que não havia uma unidade. Embora o grupo fosse cristão reformados, eu acreditando que a gente ia aprender muito e a gente ia ver uma unidade, ia ser um grupo que as pessoas iam compartilhar de mensagens, de edificação. Na maioria das vezes havia discussões e até xingamentos, que às vezes eu precisava remover pessoas do grupo e depois elas vinham no meu privado me ofender. E com palavras bem pesadas mesmo, bem ofensivas, com xingamentos. E era sempre discussões sobre questões teológicas e discussões mesmo acaloradas. E muitas vezes essas discussões levavam mesmo a brigas e ofensas até. Mas aí, eu não querendo admitir que havia uma desunião entre os protestantes, quando eu ia conversar com outras pessoas sobre teologia, eu sempre dizia, mas a gente discorda disso, mas o importante é que isso são questões secundárias, o importante é a gente seguir a Cristo. E quando algumas vezes eu ia debater com católicos, e havia uma crítica dos católicos dizendo que da desunião do protestantismo, eu sempre dizia, mas a gente discute sobre questões secundárias, todos nós cremos no Senhor Jesus Cristo. O que não é verdade, não é questão secundária, porque os nossos conflitos não eram coisas secundárias, era sobre batismo, era sobre a Trindade, era sobre a Eucaristia ou Santa Ceia, e isso não são coisas secundárias, isso são pontos principais da fé. Inclusive nos primeiros concílios, esses pontos foram debatidos e discutidos e foi ali mesmo encerrado, né? Já foi definido nos primeiros concílios, que pode ver facilmente isso aí na história. E, enfim, não havia essa unidade. Então, por exemplo, o batista defendia que o batismo tinha que ser para os que creem, chamado credo ou batismo. Já o presbiteriano dizia que tinha que batizar crianças, o pedobatismo, como sinal de aliança e substituindo a circuncisão. Mas que o batismo não, é um elemento que não salva, mas é um sinal de aliança com Deus. Por isso que deve batizar os seus filhos. E aí ficava aquela discussão. O batista dizia, me mostra na Bíblia onde diz que deve batizar crianças. Aí o presbiteriano dizia, mas está aqui o batismo de famílias, então tinha crianças no meio, e ficava esses debates. E assim como já o luterano dizia, olha, o batismo de criança deve ser realizado como o batismo é importante para a salvação. Aí ficava a discussão, o batista dizendo, o batismo é importante para a salvação. O presbiteriano, não é importante para a salvação. Aí o luterano dizia, é importante para a salvação, então tem que batizar criança. Aí o batista dizia, não pode batizar criança, porque criança não crê. Aí o presbiteriano diz, não, tem que batizar criança sim. Ou seja, não havia uma concordância. Havia sempre discussões, divergências. E isso contraria muito o que diz lá em Efésios, capítulo 4, versículo 3 até o versículo 6, que diz assim, sede solícitos em conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Seja um só corpo e um só Espírito, assim como fostes chamados pela vossa vocação a uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em todos. Então, no meio protestante não tem essa unidade. Não tem essa unidade porque não existe unidade de batismo, por exemplo. Cada um tem uma interpretação diferente sobre o batismo. Inclusive, tem igrejas que só aceitam um modelo de batismo. Por exemplo, os batistas só aceitam se for batismo por imersão. Os presbiterianos aceitam o batismo por aspersão como por imersão. E tanto o batismo de crianças como de adultos. Os batistas só batizam aqueles que, segundo eles, têm capacidade de crer, ou seja,
Muitos estipulam a idade de 11, 12 anos, a partir dessa idade, o que não está na Bíblia, que é bem irônico. E os luteranos creem no batismo também, né, tanto valida por imersão como por aspersão. E já existem igrejas também protestantes que tem uma fórmula de batismo errada. Por exemplo, tem igreja protestante que só batiza em nome de Jesus. Eu te batizo em nome de Jesus, porque nega a Santíssima Trindade. Já tem outras igrejas protestantes que batizam. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já tem a fórmula correta, mas só batiza por imersão ou por aspersão, enfim. E não aceita outro tipo de batismo. Ou seja, não há unidade de batismo. E em Efésios diz que há um só batismo. Inclusive, as igrejas protestantes, em sua maioria, fazem um rebatismo. Por exemplo, se um católico vira protestante, mesmo ele tendo o batismo na fórmula correta, naquela igreja protestante ele vai precisar ser batizado novamente. Já tem um presbiteriano, se ele for para a igreja batista, se ele foi batizado na infância ou foi batizado mesmo adulto, mas por aspersão, na igreja batista ele vai ter que ser batizado novamente por imersão, porque a igreja batista não aceita o batismo que não seja por imersão. Então tá vendo que não há uma convergência. E fora também a questão da Santa Ceia. Enquanto os batistas dizem que a ceia é uma ordenança, é um simbolismo, e não tem nada de sacramento ali, é apenas algo simbólico, o presbiteriano vai dizer que é um sacramento espiritual. Cristo não está presente de corpo, literalmente ali, mas está presente espiritualmente. Já os luteranos vão defender que Cristo está presente sim no corpo, no pão. O corpo de Cristo está presente ali, assim como no vinho ali está o sangue de Cristo realmente, mas não como na igreja católica entende de transubstanciação, mas um processo chamado de consubstanciação. Então a gente não vê unidade aí. É tanto que na igreja luterana, se você não crê na Eucaristia, não crê nesse processo de consubstanciação, você não pode comungar. Na igreja batista, se você for um presbiteriano e foi batizado por aspersão, você não pode comungar lá. Então, não há uma unidade, não há unidade de fé. E a história mesmo dos primeiros reformadores, logo no início, o protestantismo não teve unidade de fé. Então, se no início eles não conseguiram ter unidade, quem dirá agora? Que já existe infinidade de ramificações protestantes. Existe uma infinidade de igrejas protestantes. A igreja batista, da igreja batista existe subdivisões, né? Existe igreja batista que crê no batismo por Espírito Santo, no dom de línguas, e tem aquela que não crê. Tem a igreja batista que crê na predestinação, tem outros que não crê na predestinação. Aí tem a Assembleia de Deus, tem aquela Assembleia de Deus que diz que mulher não pode cortar o cabelo e etc, não pode usar maquiagem. Já tem aquela Assembleia de Deus que aceita, tem aquela Assembleia de Deus que abraçou a teologia da prosperidade, tem aquela que não. Aí nós temos as igrejas neopentecostais e suas várias ramificações. Nós temos a igreja adventista e por aí vai. E cada dia surge uma nova denominação com interpretação diferente das escrituras, né? E lá no ano de 1529, dia 1º a 4 de outubro de 1529, houve uma disputa lá na Alemanha, uma disputa chamada Disputa de Marburgo, que reuniu os principais nomes da reforma protestante daquela época, como Lutero, Zwingli, principalmente, que eram os dois principais nomes desse período, para haver uma unidade do protestantismo, né? A Europa estava, naquele período, havendo vários surgimentos de movimentos protestantes, e aí o príncipe Filipe I, um príncipe alemão, ele tentou unificar essas igrejas protestantes para ganhar mais força política e para tentar combater a igreja católica. Então ele tentou fazer com que houvesse uma unidade política e teológica entre os protestantes. E não houve, eles não conseguiram entrar em consenso, porque enquanto Zwingli defendia que não existe sacramento, negava o sacramento, dizia que a Eucaristia não é apenas
pão, é apenas uma ordenança, apenas algo simbólico, Lutero defendia com unhas e dentes que a Eucaristia, o pão é o corpo de Cristo mesmo e o vinho é o sangue de Cristo mesmo. Então eu defendia isso com muito fervor. Então não houve unidade. Logo no início, naquele período que só existia a teologia de Zwinglio, a teologia de Calvino, a teologia de Lutero e os anabatistas, né? Mas que os anabatistas eram tratados como hereges por eles. Então não houve unidade. E quem dirá hoje, né, que já existe infinidade de ramificações. Então não há unidade entre o protestantismo. E era uma coisa que me incomodava bastante. E essa falta de unidade entre os protestantes me levou a estudar mais e mais a história da igreja, me levou a estudar a patrística, foi uma das coisas que me impulsionaram, porque eu queria entender como os cristãos dos primeiros séculos pensavam, como eles viviam, e fui descobrindo que muitos dos debates que aconteceu com os protestantes e acontecem com os protestantes hoje, já foram debatidos nos primeiros séculos, e foi realizados concílios para justamente definir aquilo que de fato deveria crer. Já foi definido ali nos primeiros séculos. Então o protestantismo muitas vezes discute, debate sobre coisas que já foram resolvidas nos primeiros séculos, como a Eucaristia, como a sucessão apostólica, como a devoção aos santos, como os dogmas marianos, como a Mãe de Deus, como a virgindade perpétua. Então isso já foi definido logo nos primeiros séculos da igreja. Ou então, se não foi definido alguns, mas já a igreja já se cria e o concílio posteriormente foi apenas para ratificar aquilo que a igreja já acreditava. Então, não há uma unidade na fé, é tanto que os protestantes até hoje não se entendem. Eu sei que nos comentários aqui desse vídeo vai vir muitas ofensas e xingamentos de protestantes, e eu decidi que não vou responder mais ofensas. Tá bom? Inclusive teve um irmão que disse que eu só falava abobrinhas e bobagens e etc. O que eu falei todos foi fundamentado pela história, por documentos que você encontra facilmente na internet. Mas o irmão lá que disse que eu falo muitas abobrinhas, eu quero dizer para você que não perca tempo no meu canal. Porque já que você tem um nível intelectual e de teologia muito avançado, você não deveria perder tempo num canal tão pequeno como o meu, um canal pequeno. Deveria você gravar vídeos refutando, né, Santo Tomás de Aquino, refutando a patrística, Santo Irineu de Lyon, Santo Inácio de Antioquia, São Policarpo de Esmirna, Santo Agostinho, refutando grandes teólogos da atualidade, como o padre José Eduardo, como o padre Paulo Ricardo, como o professor Eduardo Faria, que é ex-protestante também, como o diácono João Victor Mariano, que são pessoas com a bagagem teológica formidável, muito mais do que eu, então não deveria perder tempo. Agora, tudo que eu estou falando aqui é fundamentado pela história, pelos documentos da igreja, pela patrística, esses 4 livrinhos verdinhos aqui, todos são fundamentados por isso, não são ideias minhas. Enfim, e para resumir, para concluir, melhor dizendo, os protestantes só têm unidade em uma coisa. A única coisa que eles são unidos é para atacar a fé católica. A única coisa que eles têm unidade é atacar a fé católica. Somente isso. Mesmo que alguma ramificação protestante concorde com alguma coisa da fé católica, mas nem nisso eles têm convergência. A única convergência mesmo deles é em atacar a fé católica em alguma coisa, ou na questão da devoção dos santos, ou na Eucaristia, como alguns falam extremamente bobagem sobre a Eucaristia, até ofensivo, né? E quando você ofende a Eucaristia, você não está ofendendo a Igreja Católica, não está ofendendo a mim ou ao Papa, você está ofendendo o próprio Cristo. Então, caríssimo protestante, primeiramente, para vocês atacarem a fé católica, vocês precisam resolver os problemas entre vocês. Vocês precisam achar uma unidade. Depois que vocês acharem uma unidade, aí vocês vão ter respaldo para fazer uma crítica à Igreja Católica. Encerra aqui o vídeo. Deus abençoe a todos. Salve Maria Santíssima. Viva Cristo Rei.